Olá, amigos e amigas da Casa do Caminho, mais uma vez aqui reunidos para um estudo, dessa vez não em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Livro dos Espíritos, ou qualquer uma das outras obras que compõem o Pentateuco, mas em torno da obra Boa Nova, de Humberto de Campos. Antes de iniciarmos o estudo, primeiro, o agradecimento a todos vocês, colaboradores, contribuintes, aqueles que doaram para a construção de um Natal mais propício às mais de 70 famílias que estão subordinadas ao serviço social da Casa do Caminho. Certamente a direção espiritual, capitaneada pelo Dr. Herman, e toda a direção terrena, nossa querida Alba e todos os seus colaboradores, agradecem de coração, profundamente, a essa participação, a esse momento especial em que todos levantaram, todos os que puderam, e assim se esforçaram, e mesmo aqueles que, de certa forma, não puderam participar materialmente, mas ficaram na torcida e na oração pelo desdobramento dos melhores acontecimentos, fica o agradecimento por esse momento. Vamos nos valer também desse momento para sugerir a todos vocês que vão nos alcançar, é uma gravação que irá ao ar no dia 15, mas a todos vocês que vão estar nos alcançando de pronto e no futuro, que possamos nos despojarmos, né? Nos desligarmos, darmos um off aí nas nossas ligações externas, nas nossas tribulações do dia a dia, em tudo que nos enfrenta, em tudo que nos desafia, em tudo que nos contempla. Enfim, para que possamos ter aqui alguns minutos de reflexão em torno dessa mensagem, que é o capítulo 3 da obra Boa Nova, que são as primeiras pregações. Assim, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o aniversariante desse mês, o doce Rabi, irmão maior e médico de nossas almas, ele que é o norte para onde torna a nossa bússola ético-moral, elevamos junto com os nossos mentores e demais espíritos dessa direção de sustentação, de orientação, de acolhimento da Casa do Caminho, os nossos pensamentos e nossa vontade, para que façamos desse momento de reflexão um cadinho de melhora no nosso íntimo e no nosso seguir do dia a dia. Então vamos começar. Essa obra que é de A Boa Nova, é de Chico Xavier, já é uma obra de 1941. O Chico já tinha tido as experiências especiais com Humberto de Campos, que depois vem a se tornar Irmão X, né? Todo mundo sabe que houve ali depois da quinta obra editada lá pela FEB, para quem o Chico dirigia muitas das obras, Chico Xavier, senhor de mais de 500 obras psicografadas e tantas outras ainda inéditas a serem trazidas ao conhecimento público, doou todos os direitos autorais. Doou todos os seus direitos autorais. Para quem nos alcance, numa curiosidade desse primeiro vídeo, tentando abordar aqui a doutrina espírita, Chico Xavier despojou-se de todo o domínio legal que teria sobre as obras que psicografou, sobre a orientação dos diversos espíritos que com ele concorreram para esse acervo extraordinário, que são obras complementares à obra do Sr. Kardec e que nos traz tanto conhecimento do mundo, como ele próprio, Humberto de Campos, nos traz conhecimentos, a poesia de Além Túmulo, Parnasso de Além Túmulo, essa coletânea, ele que é um dos participantes dos 56 autores que ali participam, ele traz essa doação para que todos nós tivéssemos a possibilidade de termos o melhor contato com todas as mensagens que esses espíritos trouxeram. Então, Chico, na pena de Chico e através da orientação de Humberto de Campos, como falávamos, que se tornou o Irmão X, e depois vem a psicografar e editar várias outras obras, por conta da contenda judicial que teve com a família de Humberto de Campos, ele traz nessa obra mensagens. Aliás, ele não traz mensagens, desculpe. Ele traz informações que não estão contidas na narrativa histórica que conhecemos pelo Novo Testamento. Ele complementa, ele tem acesso a um arquivo no plano espiritual
de passagens, de momentos, de registros especiais que vêm mostrar um pouco mais desse ministério do Senhor Jesus. Vem nos mostrar um pouco mais dessa curta passagem, mas marcante passagem, que foi a de Jesus. Ele, inclusive, começa, porque ele traz uma narrativa muito poética e uma narrativa em que ele leva ao leitor, nós, como leitores, a vivermos aquele espaço. Não vou estar aqui fazendo uma interpretação da obra de Humberto de Campos, porque eu não tenho competência, capacidade literária, competência mesmo pela ignorância de conhecer tanto o autor quanto o seu talento, mas a gente pode fazer algumas aferições. Né? Ele consegue trazer para nós uma narrativa que nos coloca dentro do espaço em que Jesus estava ao narrar aqueles fatos. Ele nos mostra todo o espaço. Ele nos mostra o momento de como era a Cafarnaum, como era a Caná, como era Jerusalém da época, como era a Galileia, né? Ele, um galileu, como era a Galileia da época. Ele consegue contemplar a natureza, consegue contemplar o ambiente, ele nos coloca como se fosse um filme, a gente começa a olhar. E ele começa, sobre as primeiras pregações, nos mostrando aquela história que já sabemos uma parte, mas ele traz uma particularidade. Ué, mas por que nós vamos discutir isso agora? Para nós entendermos um pouquinho mais sobre esse que é o aniversariante, o homenageado agora em dezembro, onde parcela importante do Ocidente, onde parcela importante dos homens desse planeta cristãos homenageiam, e aqueles não cristãos respeitam a sua passagem, a sua liderança religiosa, a sua inteligência, a sua competência, o fato, na verdade, de ter dividido o calendário da narrativa histórica. O fato de ter dividido o nosso íntimo ao nos contemplar com as verdades divinas, de modo tão simples, tão singelo, tão objetivo, tão determinado. Ele, que teve um ministério de pouco mais de 3 anos, comemoramos agora, por forma da Igreja Católica, ter lá no século IV instituído a comemoração em substituição a outras comemorações pagãs que haviam na época, e com isso unificar e trazer para si um público maior para a religião que se tornava dominante à época, a religião católica, apostólica romana, e institui a comemoração. Eles não instituem, vamos tirar essa dúvida aproveitando aqui, a igreja não institui a data de nascimento de Jesus. Ninguém tem acesso a ela. O Novo Testamento não traz ela. Não existem conciliações de fatos e narrativas com o momento do nascimento. 25 de dezembro é inverno no hemisfério norte, e toda a narrativa demonstra opositivamente esses fatos. Né? Então, sabemos que não é 25 de dezembro, mas a igreja o institui ao contemplar, exatamente por conta do solstício de inverno, aqui no verão, em torno disso, e de outras considerações especiais que eram feitas à época, há mais de 7.000 anos se faziam comemorações, traz a formação da comemoração do nascimento do Cristo. E nesse momento, nada mais justo que possamos entender por que comemoramos o nascimento desse modelo e guia da humanidade, desse espírito maior, desse espírito puro, supremo e digno de nossa plena atenção, porque vem mostrar nessa narrativa quando Jesus começa para os homens na terra. Ele já tinha aqui chegado, mas nós não tínhamos notícias dele. E ali, em primeiras pregações, na narrativa de Humberto de Campos, começamos a conhecer um pouco desse homem extraordinário, dessa alma extraordinária que chega para nós. E ele começa dizendo, numa narrativa poética, né, que através desses diálogos, dessas pregações, Jesus voltava do deserto, se despedia de Batista, João, e voltava e tornava o caminho para buscar a Jerusalém. Ele voltava, então,
lá do meio do deserto, onde ele tinha feito um jejum e meditado por alguns dias. Como ele mesmo coloca, em meio à natureza desértica. E aí começa essa narrativa trazendo a singeleza, mas a firmeza, o altruísmo desse espírito extraordinário. Diz aqui Humberto de Campos que ele, se aproximando de Jerusalém, vai para próximo ao grande templo, o Templo de Salomão, e ali se senta próximo. A gente percebe na narrativa, e quem tiver a oportunidade de buscar o texto, no livro Boa Nova, capítulo 3, as primeiras pregações, a gente percebe que ele se assenta nos arredores daquele templo. Não tinha eira nem beira, como nós falamos, não tinha nenhuma posse material extraordinária, era despojado dos valores que determinavam o tamanho dos homens à época e até hoje, pelas suas posses, pela sua materialidade. Mas era senhor de um conhecimento, do conhecimento das coisas de Deus, do conhecimento do reino de Deus. E essa sua proposta, ele inicia esse pequeno ministério chegando naquela Jerusalém. Ele, o Messias, que foi o único título que ele admitiu receber, e aí começa a nossa história, que já estava dividida, não sabíamos. Começa a narrativa dizendo que já fazia o ano 30 do nascimento dele, Messias. E assim vem para nós o primeiro momento dessas primeiras pregações, que não é uma pregação, mas é um confronto com Hanã, que viria a ser o seu juízo, o seu algoz na busca de direitos e valores. Ele começa a grande cruzada, que não era usado o termo ainda, nós vamos nos valer, mas começa a grande campanha contra o Messias, contra ele, Jesus, o Cristo. E assim ele tem o primeiro encontro quando Hanã, saindo do templo, junto com outros sacerdotes, percebe esse homem, esse galileu, que ele sabia era um galileu por conta dos trajes e dos cabelos, enfim, o formato diferenciava aquele homem do povo da Jerusalém, a Terra Santa, já chamada Terra Santa, a chamada terra onde toda a religiosidade estava envolvida, mas que existia um domínio político e uma união política conveniente já entre religião e poder já de muito tempo, para vermos que é injusto, abrindo aqui um parênteses, dizermos que a religião A ou B já esteve próxima do poder para se locupletar ou para se tornar mais poderosa. Na época, o sacerdote supremo, aquele maior, já era também um misto de juiz e comandante geral da religião dominante, dos judeus, e assim ele dominava com certo princípio os valores do povo e tudo aquilo que o ligava à questão do poder político dominante, que era dos romanos, né? A Judéia, a Galiléia, enfim, eles estavam todos submetidos ao comando romano, que era dominante, inclusive submetido pelos impostos. Tem passagens outras que dão conta disso. Nesse momento ele é confrontado por Hanã. Quem é você? O que faz aqui? E Jesus dá as suas primeiras observações, dizendo que veio instituir o reino de Deus nos homens, no coração dos homens. E nesse momento, esse homem, ainda não ouvindo como se fosse uma pregação de Jesus, se sente afrontado, ele todo-poderoso. Quem é esse Galileu, pobre, miserável, sentado aqui, e a me falar que vem instituir um reino de Deus? Ainda faz uma passagem, uma pegada com ele. É você patrocinado, esse é termo meu, tá? Patrocinado por algum príncipe desconhecido, mas muito especial e poderoso para instituir isso? Ele disse, não, eu vim aqui trazer a mensagem do reino de Deus aos homens, ao coração dos homens, e trazer, e serei seguido por todos os simples, por todos os modestos. E aí o sarcasmo, vale a pena dar uma lida, eu não vou fazer toda essa tradução, mas vale a pena dar uma lida para a gente interpretar
o sarcasmo, né, desse homem com Jesus. Né? O sarcasmo, o olhar de desprezo por Jesus. Imagine, abrindo aqui mais uma passagem, esse espírito hoje, não sei se reencarnado ou não, pelo que ele fez, pelo que ele participou na história do grande Messias, ele certamente tem aí um débito extraordinário. Nós que entendemos o espírito como reencarnante, né? Ele tem um grande débito. Imagina ele entendendo isso hoje, o quão não deva ser o seu sentimento. Né? Mas ele confronta e despreza o Messias, que nada produz contra ele. Ele se retira, volta ao templo e Jesus, no dia seguinte, parte na busca da sua Galileia. Depois desse encontro com esse que viria a ser o seu juiz inclemente, palavras que estão lá no livro, ele vai buscar a Galileia, de onde havia estado já, né? E vai começar a sua pregação. Esse é um grande momento que a gente tem que olhar, porque Jesus, nesse momento em que vai passando, ele vai na direção da Galileia, ele passa por Nazaré, Caná, Cafarnaum, Tiberíades, e aí em Tiberíades, a gente olhando aqui um pouco a história, olhando esse pequeno povoado, existe até hoje, Tiberíades, lá na Galileia, ele vai buscar os dois primeiros que viriam a ser apóstolos dele, fazer os dois primeiros convites. Veja, ele sai de Jerusalém, onde está o grande templo, onde estão todos os senhores da lei, onde estão todos os sacerdotes, onde estão todos os convivas com o poder, e vai na busca da Galileia. A Galileia é mais simples, está ali na beira do mar da Galileia, e ali ele encontra uma pequena vila, aquela pequena vila de Tiberíades, é pequena, né? Próximo a Cafarnaum também. Ele vai e encontra Simão e André. Ele, na verdade, ele encontra um conjunto de pescadores que já haviam voltado, tornado lá da sua pesca, da sua atividade, e vai buscar esses dois primeiros afetos. E chega com muita alegria, segundo a narrativa de Humberto de Campos, veja, como se já os conhecesse, já os busca, promovendo o primeiro convite. Eu vim lhes convidar a me seguirem, para que juntos possamos fazer a construção do reino de Deus que há de se instaurar aqui na Terra. E percebam que nessa narrativa, se coloquem no lugar. Alguém chega para você e te convida para um momento de especial mudança. Mas com base em quê? O que tu falas? O que tu pensas? De onde vens? Quem tu és? Né? E eles não fizeram isso. É só André que já tinha conhecimento, já tinha visto a Jesus nos arredores, mas não tinha um conhecimento pleno de quem ele era. Aliás, ele está começando o ministério, a gente tem que entender isso. Ele ainda não tem toda a expressão que seu ministério vai proporcionar. Ele está começando, e é naquele instante que, encontrando esses dois homens, pescadores, singelos, irmãos, faz o presente convite. Simão e André, né, que viria a ser Simão Pedro. E aí ele consegue deles a anuência. André, meio atônito, fala que sim, e Simão segue, dizendo sim, mas sem entender muito bem, segundo a narrativa nos traz, nos apresenta, sem ele entender muito bem o que estava acontecendo no momento. E após isso, ele vai lá para o centro de Cafarnaum e vai procurar os domínios o que seria a controladoria, né? A controladoria do Estado romano lá, que pega a coletoria de impostos. E lá ele entra e procura e vê ali um coletor de imposto e pergunta quem ele é, e ele diz: sou Levi, e ele faz o mesmo convite. Olha que coisa, a narrativa é extraordinária para a gente poder ler, porque a gente se emociona. E eu vou, um pouquinho mais à frente, tentar fazer um balanço dessa emoção que a gente tem ao ler esse texto e ao perceber
a singeleza com que Jesus se aproxima dos outros e a forma como eles lhes respondem. Levi viria a ser tratado como Mateus, né? Um dos que escreveria sobre Jesus, um daqueles que traduziria a passagem de Jesus pelo nosso plano terreno. E ele convida, ele um coletor, já não um homem simples, mas um coletor de impostos, alguém que já tem posição social, conhecimento, né? Tem respeitabilidade, tem poder. Né? E ele chama Levi também para fazer parte desse caminhar na busca de implantar o reino de Deus na terra, no coração dos homens, no íntimo de cada um daqueles que lá estavam, almas encarnadas daquele tempo. Vai passando isso e Simão atende, e na casa de Simão Pedro existe a primeira colocação, e aí sim, a primeira pregação de Jesus, junto com tantos outros que ali se reuniram para ouvi-lo pela primeira vez. É um momento singelo, um momento diferente, mas ali fica instaurado um momento em que a nossa história começa a ser separada do atual da época para o antes e pelo que viria. Ele próprio diz aqui, Humberto de Campos, relata que Jesus declarou, e estava declarado, que ele tinha vindo para os ignorantes do mundo, para os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes, os pecadores, pois que esses eram seus prediletos. Ele estaria entre os simples e não entre os poderosos, pois que esses já recebiam do mundo toda a glória, e esses outros que ele havia citado seriam seus irmãos para a glória eterna, no reino do Pai, no reino de Deus, que deveria ser construído dentro de cada um de nós. Nesse momento, a gente vai encerrar a nossa participação em falar sobre essa obra de modo emocionado, pois que mostra como Jesus chegou para esse mundo, como começa esse momento dele e como depois, lendo na obra também em que ele participa, que é a Antologia Mediúnica de Natal, ele tem uma das suas muitas passagens ante o Divino Mestre. E aí, por falarmos em Natal e como estamos no mês, eu vou pegar uma parcela desse texto para colocar aqui para vocês, compartilhar com vocês. E ele diz em um dado momento: em tua estrada aglutinaram-se a fraqueza e a ingratidão, a crueldade e a secura, tecendo a rede de trevas na qual te conduziram à cruz entre malfeitores. Em oposição à tranquilidade silenciosa que se estendeu sobre a morte dos grandes enviados do céu que te precederam, de teu túmulo aberto ergueu-se a mensagem da eternidade, gritante e magnífica, pela qual os teus seguidores também experimentam a perseguição e o sacrifício. Toda essa mensagem que Humberto de Campos nos traz, com tanta poesia, mas com tanto saber, fica esse momento para a nossa reflexão. Estamos no mês de dezembro, refletindo a comemoração dele, modelo e guia da humanidade, Jesus, como já foi dito. E o que estamos fazendo? Será que Jesus só nasce para nós no dia 25 de dezembro? Será que, lembrando as primeiras pregações, não nos mostra que a todos os dias ele nos busca nas vilas mais singelas do nosso íntimo, à beira do mar que estamos submetidos nesse mundo? Será que Jesus não está a todo momento nos fazendo o convite? Quantas vezes nós o negaremos? Ou então, como numa passagem de uma psicografia extraordinária de Chico também, em que ele pergunta quando Jesus nasceu para você.
quando ele nasceu para Pedro, para Maria de Magdala, quando ele nasceu para Paulo, quando ele nasceu para Francisco de Assis, quando ele nasceu para cada um de nós. Nesse momento que sabemos da singeleza da sua pregação e como ela começa, por que esperamos que ele nos busque, que ele nos convide de alguma forma tão extraordinária? O que falta para nós ainda? E eu começo pela primeira pessoa, que sou eu, a compartilhar com todos vocês que nos alcancem nesse vídeo agora ou futuramente, o que está nos faltando para, além de comemorarmos o nascimento de Jesus, que se confunde muito em comemorarmos um Papai Noel, uma figura alegórica de um momento de consumo e troca na Terra que é necessário. Nós vivemos um mundo material a que às vezes exacerbamos e confundimos em ambicionar coisas com um angariar de um modo angustiante e sem medidas as coisas. Por que não conseguimos ainda separar? O que nos falta ainda, e eu estou me valendo desse momento para lhes percutir as questões, como faço comigo próprio. Então, o que está faltando para a gente entender que, para comemorar verdadeiramente esse Natal, o natalício dele é todos os dias, pois que o convite dele vem a todo momento para nós. O natalício dele, o convite dele acontece, a primeira pregação, como se estivéssemos volvendo do mar da Galileia, do nosso trabalho simples, e encontrássemos essa beleza, essa magnitude, esse magnetismo extraordinário desse Jesus a nos convidar. Queres seguir comigo? O que falta? Precisamos abrir mão de nossas famílias? Não. Precisamos abrir mão do nosso trabalho? Não. Precisamos abrir mão da sociedade onde estamos inseridos? Não. Precisamos é nos transformar. É entendermos que sua palavra veio para nos mostrar caridade, amor, singeleza. Foi nos mostrar o perdão incondicional 70 vezes 7. Foi nos mostrar a capacidade de sermos indulgentes para com outros, não coniventes. São coisas diferentes. A sua postura sempre foi muito firme. Ser indulgente não quer dizer ser conivente com o mal, mas entender aqueles que estão ainda à retaguarda do Evangelho que ele trouxe. O que está nos faltando para entendermos as primeiras palavras de Jesus? Vinde a mim, vós que estáis sofrendo e sobrecarregado. Onde está? Qual o momento em que Jesus nasce para nós? No momento de dor, no momento de alegria, no momento de confronto, no momento de perda, no mix de tudo isso, quando procuramos o doce Rabi, o Messias, o irmão maior e médico de nossas almas, só nos momentos em que nos sentimos injustiçados, que nos sentimos afrontados, que sofremos perdas materiais, emocionais, perdas de irmãos, pessoas queridas, de almas queridas para nós, quando Jesus nasce para cada um de nós. Quando acontece dentro do nosso coração verdadeiramente. Com essa oportunidade que eu confesso me tocou muito o desafio, de buscarmos entender um pouquinho desse Jesus, pois sua dimensão é muito além de todos nós, mas está para nós. Estudarmos um pouco dele em suas primeiras pregações, em seus primeiros momentos, nos faz lembrar que ele, singelo e simples, nem casa teve quando nasceu. Nasceu numa manjedoura, conforme os relatos, assim chega para nós que nasceu simples, numa manjedoura de uma família simples. Durante 30 anos, se preparou para fazer um ministério de pouco mais de 3 anos e abandonar as vestes terrenas pela compulsória ganância dos homens. De todos nós, espíritos aqui que poderíamos ou não estar encarnados, mas que trazemos como herança ainda de muitas vidas, locupletarmos pelas coisas e deixarmos de fazer esse Jesus acontecer dentro de nós. Fica a pergunta, fica a questão. Quando Jesus nasceu para cada um de nós? Que possamos, nesse 25 de dezembro, não só no 25 de dezembro, mas sobretudo em 25 de dezembro, tornar um momento de partida para verdadeiramente vivenciar
o natalício de Jesus e o seu convite nas primeiras pregações, para que possamos, ainda na presente encarnação, não perder essa oportunidade extraordinária, como tantos de nós perdemos no passado, recente e bem longínquo, quando ele aqui já havia chegado e nos convidado, que não soubemos ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, coração de sentir. Não tivemos a percepção da sua grandeza, do seu tamanho, do seu valor, da sua capacidade de transformação. Pela oportunidade da reflexão, eu desejo a todos um Feliz Natal. Por aqueles que alcançarem depois, fica para o Natal seguinte, pois que Jesus é Natal permanente em todos nós. Pela oportunidade da reflexão, agradeço o estudo, a oportunidade da tarefa e me despeço aqui dizendo e provocando a cada um de nós, partindo de mim, quando Jesus nasce em nossos corações, quando Jesus nasce para cada um de nós. Graças a Deus.